sobre o diagnóstico de diabetes. Para fazer diagnóstico, nós temos basicamente 3 testes: a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada e a curva glicêmica, ou teste de tolerância oral à glicose. A glicemia de jejum, ela precisa de 8 horas de jejum para valer e uma glicemia maior do que 126 mg por decilitro. Depois de um jejum de 8 horas, é diagnóstico de diabetes. Na hemoglobina glicada, não é necessário jejum e o diagnóstico é feito com hemoglobina glicada acima de 6,5%. A curva glicêmica é aquela em que a gente colhe um exame de jejum, depois a gente toma um líquido bem doce, que são 75 gramas de glicose, e aí depois de 2 horas a gente vai colher a glicose de novo. Se o exame der maior do que 200, também é diagnóstico de diabetes. Esses exames, eles não são perfeitos e eles não são totalmente sobreponíveis. Então, pode ser que faça o exame de glicemia de jejum e não dê diabetes, e na curva D ou na hemoglobina glicada. Então, se for feito mais do que um teste, nós vamos considerar o pior resultado. Então, hoje a gente não pode dizer que existe um melhor teste. Então, por exemplo, pessoas que têm alteração da hemoglobina, têm alguma doença hematológica, a hemoglobina glicada não é um exame tão bom. Então, a gente preferiria a curva ou a glicemia de jejum. Mas, por outro lado, pessoas que não teriam esse problema, a glicemia de jejum, eu falo que é como se fosse uma fotografia. Se você saiu piscado nessa fotografia, estragou a fotografia. Então, a glicemia de jejum é importante que seja repetida. Então, um exame só alterado de glicemia de jejum não faz diagnóstico, eu preciso da repetição. A curva glicêmica a gente não costuma repetir. Então, se a gente tem um diagnóstico, se a gente tem um valor alterado na curva glicêmica, a gente aceita esse resultado como verdadeiro. Outro ponto importante é o diagnóstico de pré-diabetes. Então, existe muita confusão em relação ao que é pré-diabetes. Então, pré-diabetes existe uma definição, e a definição dela são valores de glicose intermediários entre o normal e o diabetes. No caso da glicemia de jejum, uma glicose entre 100 e 125, eu falo pré-diabetes. Na hemoglobina glicada, um resultado entre 5,7% e 6,5%, pré-diabetes. E na curva glicêmica, depois da sobrecarga, no exame no horário de 2 horas, um resultado entre 140 e 200 é considerado pré-diabetes. E quando eu tenho uma glicose normal, uma curva normal, uma hemoglobina glicada normal, mas eu tenho um exame com insulina alta, com a resistência à insulina alta, isso é pré-diabetes? Não, não é pré-diabetes, porque, como eu falei, pré-diabetes tem uma definição, e essa não é a definição de pré-diabetes. Mas eu poderia considerar como uma condição que predispõe ao diabetes? Sim, eu poderia considerar como uma condição que predispõe ao diabetes. Como fazer diagnóstico em pessoas que fizeram cirurgia bariátrica? A curva glicêmica, ou teste de tolerância oral à glicose, não é adequada para pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, nem mesmo durante a gravidez, para fazer o diagnóstico de diabetes gestacional. Então, para pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, o ideal é fazer diagnóstico ou por glicemia de jejum ou por hemoglobina glicada. Glicemia de jejum acima de 100 seria pré-diabetes, acima de 126 diabetes, e hemoglobina glicada acima de 5,7 seria um pré-diabetes e acima de 6,5 seria diabetes. Oi Mari, respondendo a pergunta do seu seguidor se tem que tomar o remédio no dia da cirurgia bariátrica para pressão, tem sim, tá bom? A não ser que seja contraindicado pelo seu cardiologista no momento do risco cirúrgico, tome sim a medicação. Um grande abraço. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Monique Scalco, sou médica psiquiatra, inclusive estou aqui no HUB agora, o Hospital Universitário de Brasília, onde eu coordeno o ambulatório de transtornos do humor, só esperando meus residentes terminarem de atender. A gente está atendendo por vídeo até, para discutir os casos, enfim. A minha querida amiga, Mariana Melendes, me fez um desafio, assim, falou, vira a câmera para você e me responde em 2 minutos se as medicações psiquiátricas fazem ter dificuldade de perder peso. Bem, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que várias doenças psiquiátricas podem fazer alteração de apetite. Então, a depressão, por exemplo, pode vir com aumento de apetite ou redução de apetite, impactando inclusive no peso. A ansiedade também, muitos pacientes dizem, fico ansioso e como demais, algumas compulsões. Então, assim,
A doença em si, o transtorno em si já pode vir com essa característica. Então, quando a gente faz um tratamento, inclusive medicamentoso, a gente tem a chance de tratar isso, inclusive reduzir o apetite, uma vez que o sintoma cessa ou reduz. Então, assim, fazendo aqui a defesa das medicações nesses casos. Mas a resposta é assim, depende. Existem algumas medicações que, de fato, podem provocar, inclusive, aumento do apetite e provocar alguma dificuldade para perder o peso que conseguiu. Alguns antidepressivos podem fazer isso. Tem alguns estudos dizendo de aumento de necessidade ou vontade de carboidrato com alguns antidepressivos, então algum aumento de peso. E também algumas medicações de classe, por exemplo, antipsicóticos, né, assim, podem aumentar o apetite, dificultar a perda de peso, e isso aí existe uma frequência maior. Então, na verdade, a resposta a gente tem que entender o tipo da medicação que está tomando e como ela interfere no contexto global da doença. Porque mesmo uma medicação que eventualmente possa aumentar o apetite, aplacando o sintoma pode ajudar nesse processo. Então, uma pessoa deprimida que não tem estímulo, ânimo para poder se exercitar, para se engajar numa reeducação alimentar, uma vez tratando, consegue se reorganizar, enfim. Um abraço e até mais.